então, na seção 3 do livro Ética, de Adolfo Sanches Vasques. Esse livro é publicado pela editora Civilização Brasileira, foi criado originalmente pelo professor Vasques em 1969, na cidade do México. E ele, como professor da Universidade Nacional do México, publica a sua tese no intuito de defender a ética como ciência. E essa seção terceira, chamada Definição da Ética, tem uma importância muito grande para nós entendermos como se conceitua a ética nessa perspectiva tratada por ele como ciência. É uma seção curta do capítulo 1º, chamado Objeto da Ética, que tem apenas 8 parágrafos. Então, a primeira coisa que ele faz questão de dizer é que não podemos confundir ética e moral. Na seção 1, chamada Problemas Morais e Problemas Éticos, nós estudamos que os problemas morais são problemas práticos, concretos, históricos, individuais, subjetivos, culturais. Ao passo que os problemas éticos são problemas universais. São problemas teóricos, são problemas atemporais, no sentido de que tratam justamente de uma natureza fundamentada na generalidade, na universalidade. O segundo ponto importantíssimo é quando ele afirma que a ética não cria a moral. Mesmo porque, já também na seção 1, Problemas Morais e Problemas Éticos, Vasques já tinha assegurado que a reflexão sobre os problemas morais surge muitos milênios depois. Portanto, não é algo concomitantemente, não é algo simultaneamente. A reflexão ética é muito posterior. Portanto, quando nós vamos olhar para os sistemas morais produzidos pelos variados grupos humanos e civilizações, a ética, portanto, ela já encontra, ela se depara com uma experiência histórico-social geradora desses sistemas morais. E esses sistemas já têm uma série, um conjunto de práticas morais que são adotadas. E o que compete, portanto, a quem estuda a ética? Primeiramente, determinar a essência da moral, ou seja, a identidade da moral. Entender como se origina o comportamento moral humano. Entender as condições objetivas e subjetivas da ação moral. Objetivas, quando são comuns a muitos grupos que têm aquele repertório moral como sua prática, e subjetivas na medida em que, em decorrência da especificidade, em decorrência da singularidade de certos grupos, aquela adoção de certas ações morais. Além disto, compete à ética teórica estudar as fontes que avaliam a moral. E, conforme já vimos na seção 2, o campo da ética, por meio da metaética, que tem uma dimensão lógica, semântica, etimológica, exegética, hermenêutica, morfológica, estudar a natureza e a função dos juízos morais, e, em particular, das normas morais. Entender os critérios que justificam esses juízos morais, esses juízos de valor. E, ao mesmo tempo, a ética científica deve debruçar na compreensão do princípio que rege a construção, a mudança e a revogação, ou seja, a sucessão de um sistema moral por outros sistemas morais, ou de certas práticas por outras práticas morais. Portanto, essa dinâmica, ela
de ordem teórica conceitual se aplicaria exclusivamente à ética, que, conforme nós vimos anteriormente, é bem diferente daquela concepção deontológica, normativa, preceptiva que os modelos éticos tradicionais, absolutistas, especulativos, a priorísticos queriam propor. E num parágrafo com apenas, né, uma linha e com uma explicação de mais uma linha, ou seja, um parágrafo de 2 linhas, o professor Vasques assevera que a ética é teoria. E dentro dessa questão da teoria, conforme nós vimos lá, recorrendo à epistemologia, que é um campo da filosofia que estuda os tipos e os níveis de conhecimento, podemos então compreender que a ética está no segundo nível cognitivo. Já passou pelo primeiro nível como análise hipotético-conjectural, já que assentada no pensamento filosófico clássico, todos aqueles elementos hipotéticos já foram abordados, já foram experimentados pela filosofia clássica, inclusive constituindo as bases dos conceitos que edificam a ética como teoria. E ao afirmar que a ética é teoria, então aqui está relembrando todas as contribuições históricas propostas pela filosofia, tanto pelo idealismo de Platão, como pelo racionalismo cartesiano, como também pelo historicismo proposto por Immanuel Kant, ou seja, toda essa dimensão mais ampla, além das colaborações do realismo de Aristóteles, do empirismo britânico de John Locke, Berkeley, Francis Bacon, David Hume. Portanto, essas contribuições filosóficas das mais variadas correntes de pensamento estão aqui atreladas à ideia de que, fundamentalmente, a ética ela está nesse segundo plano, no segundo nível cognitivo. Portanto, a ética é teoria. No entanto, ao inserir o elemento disjuntivo ou, também está afirmando que a ética é a ciência do comportamento humano em sociedade. E como ciência, o que estudaria a ética? Uma forma específica de comportamento humano, que é o comportamento fundamentado na moral, na moralidade. O que isso implica? Então, para que possamos entender que a ética ela já tem as prerrogativas de uma ciência, então ele primeiramente confirma que a ética prescinde, ela necessita de uma abordagem científica a fim de explicar, a fim de esclarecer e a fim de investigar um conjunto de dados morais, os problemas morais produzidos por agentes humanos. Nesse sentido, está apenas recorrendo que justamente esses fatos humanos, esses fatos morais, são fatos de valor. E como são fatos, podem ser, portanto, estudados e investigados pela ética científica. E dentro dos qualificativos da epistemologia para transformar um conhecimento em ciência, aqui observamos que o primeiro deles já é atendido pela ética, quando afirma que ela parte de certos fatos, fatos morais, que são fatos particulares, e que estes visam descobrir os princípios gerais. Princípios gerais vem da palavra generalização, que dá origem, portanto, a um modelo investigativo, que é um modelo lógico indutivo, a indução, que tem como fórmula
partir de dados particulares, a fim de gerar conclusões gerais, ou seja, universais, os princípios gerais. Então, aqui efetiva a primeira característica da ética. Ela é possuidora de um modelo lógico investigativo, que é o modelo indutivo. Antes dessa caracterização, dessa primeira característica, nós já vimos anteriormente que a ética tem um objeto de estudo. E esse objeto de estudo é justamente o comportamento moral. A moral é a primeira exigência para a qualificação de uma ciência. Da mesma forma que o movimento é objeto de estudo da física, a matéria é objeto de estudo da química, os seres vivos são objetos de estudo da biologia, a moral, o comportamento moral, é o objeto de estudo da ética. A segunda característica é essa que acabamos de apontar, em que revela o modelo lógico indutivo como o modelo investigativo da ética. É importante frisar que das ciências experimentais, todas, sem nenhuma exceção, adotam um modelo lógico indutivo como um modelo experimental. E as bases das convalidações da existência da moral é justamente a experiência histórica, social, cultural, que determinam essas variadas experiências que os seres humanos são produtores da moral, da ação moral, da decisão moral, do comportamento moral. Ora, e o professor Vasques insiste, né, que não basta ficar no mero registro, na mera descrição. Como comportamento científico, a ética parte de dados empíricos e os fatos morais são provas, né, corroborativas de que o indivíduo humano é produtor de ação e decisões morais. Nesse sentido, este é o dado empírico de que a moral é uma singularidade dentro da ação humana. E, na medida em que, por meio delas, vai além, então a ética ela acaba transcendendo, elaborando conceitos, hipóteses e teorias. O que significa? Significa, portanto, que a ética também atende uma terceira exigência, quando se afirma que ela é produtora de uma linguagem conceitual. Assim como todas as demais ciências têm palavras específicas que qualificam aquele saber epistemológico, aquele saber científico, tecnológico, a ética também é produtora de uma linguagem conceitual. Nós já vimos imanentismo, transcendentalismo, moral, ética, virtude, virtude como virtus, virtude como areté. Quando nós estudamos a moral constituída como oposta à moral constituinte, quando tratamos do termo axiologia como teoria dos valores, quando recorremos a diferentes autores para pensar o inatismo das ideias, como propõe Platão, quando tratamos da dimensão empírica proposta pela teoria ilemorfista de Aristóteles, todos esses elementos são demonstradores de que a ética possui uma linguagem própria. E isto é o terceiro qualificativo epistemológico, é a terceira das exigências para qualificar um saber como conhecimento científico. E relembra ainda Vasques, né? Como conhecimento científico, a ética deve aspirar, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis. Como ciência histórica, experimental, fundamentada na racionalidade, na objetividade,
Deve, portanto, olhando de forma conjuntural, dialética, ao fenômeno moral, deve, portanto, propor conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis. Comprováveis porque são fatos morais produzidos por agentes humanos. E, dentro desta singularidade, todos os esforços relacionados pela ética, em conjunto com outras ciências humanísticas, devem propor essa sistematização e essa organicidade próprias do conhecimento científico. E aqui relembra Vasquez. Tendo em vista os objetivos científicos da ética na possibilidade de explicar, esclarecer e investigar o comportamento moral humano produzido em sociedade, então esta abordagem está muito longe de ser satisfatória. Se nós fizermos uma comparação com os modelos éticos especulativos tradicionais e os modelos deontológicos inspirados no positivismo, conforme nós já tratamos em outra ocasião, quando recorremos ao livro Ética Animal, publicado no Brasil em 2004, pelo Peter Singer, que atribui aos seres sujeitos de interesse, ou seja, os animais, que, segundo ele, são portadores de consciência e, por conseguinte, têm a experiência e a capacidade de captar o sofrimento. Então, esses seres sujeitos de interesse conclamam, né, para não serem submetidos a experiências marcadas pela tortura, como acontece muitas vezes, segundo as denúncias das organizações que cuidam, né, e publicam sobre a causa animal, dessas experiências terríveis, né, atrozes, que ocorrem em diversos elementos e circunstâncias da vida humana. E quando o Peter Singer recorre à ideia de consciência, à ideia da percepção do sofrimento, e aí conclama a partir disso que esses seres sujeitos de interesse pretendem, né, serem isentos de qualquer tratamento marcado pela dor, pelo sofrimento, pela tortura, portanto, são dados atribuídos a seres humanos que também são projetados, são transferidos para a compreensão das questões não humanas para os seres sujeitos de interesse. E aqui nós observamos que esses discursos ganham uma grande adesão, porque dão respostas, prescrevem, determinam comportamentos, exigem que legisladores e legisladoras alterem as normas jurídicas a fim de também incluir essas novas causas, além das causas humanas. E, nesse sentido, então, dão respostas, apresentam orientações, indicam prescrições, e, nesse sentido, na contramão do que propõe a ética científica, acabam tendo um grau de valorização, essas contribuições muito mais significativas, se nós compararmos a essa dimensão histórico-conceitual, abstrata, investigativa, que a ética científica propõe. Então, nesse sentido, o professor Vasquez está dizendo, olha, esses modelos deontológicos galgam uma posição de valor bem maior do que essas premissas que estamos propondo no estudo dos sistemas morais. Ora, no entanto, no quinto parágrafo, ele vai lá com tudo, Vasquez vai com tudo, a fim de dizer que a ética é a ciência da moral. E, nesse sentido, a ética é a teoria e o mundo moral o seu objeto de estudo. Portanto, não podemos confundir uma coisa
com a outra coisa. E, em seguida, ele vai dizer que não existe uma moral científica, mas existe ou pode existir um conhecimento sobre a moral, que pode ser científico. E isso porque, assim como nas outras ciências, o científico, a abordagem científica, baseia-se no método, na abordagem do objeto, como o objeto é investigado, como o objeto em si é analisado, e não no próprio objeto. E, ao afirmar isto, então fica compreensível que nós estudamos a moral na medida em que estudamos a sociedade, quando estudamos os grupos humanos. E, por conseguinte, chegamos então à inferência que esses sistemas morais, essas ações morais, essa conduta moral, são produções exclusivamente humanas. E na medida em que relaciono humanidade e moralidade, eu chego à conclusão que esses dados derivam das experiências históricas, sociais e culturais. Nesse sentido, podemos sim tratar cientificamente do comportamento moral humano. E aqui nós encontramos a quarta exigência para qualificar a ética como ciência, como uma ciência que estuda, que demonstra que a história é o palco das ações humanas. E por meio da história vislumbramos as ações morais humanas. E esse método que investiga o comportamento moral é o mesmo método das ciências humanas, que é o método histórico dialético. Dialético porque compreende os sistemas morais em sua totalidade, variedade, diversidade, na sua pluridimensionalidade, na sua conjuntura, como já pensava antes o filósofo alemão Hegel, e que outros pensadores alemães, como Karl Marx e Friedrich Engels, tomando a razão manifesta na história como o elemento propulsor das ações humanas, nesse sentido, nós conseguimos, então, visualizar que o comportamento moral é o objeto de estudo e de investigação da ética científica. E é justamente esse aspecto da ética que a impede de ser confundida como uma portadora de uma função normativa preceptiva. Nesse sentido, o seu objeto de estudo, a moral, não é ciência, pois a moral é o objeto da ciência ética. E, nesse sentido, a moral é estudada e investigada pela ética. E é justamente isto que impede a ética de ser reduzida a um conjunto de normas e de prescrições. O grande objetivo da ética é explicar a moral efetiva. E na medida em que faz isto de forma indireta, não proposital, a ética pode, de uma forma racional, influir na própria moral. No sentido de que, quando nós propomos um estudo sobre o voto consciente e as pessoas começam a entrar nos portais, como do Tribunal Superior Eleitoral, e começam a ver os estatutos de cada partido político, o que defendem como causa dos seus pressupostos ideológicos, as suas ortodoxias, quais são os seus princípios e valores defendidos, na medida em que a pessoa vai estudando, aprofundando nesses dados, esse estudo pode influenciar na decisão eleitoral político-partidária do indivíduo. É nesse sentido que aqui o texto está dizendo que a ética, ela tem como função primeira explicar, esclarecer e investigar a moral.
mas isto nada impede de também influir, de influenciar na própria moral. Mas essa não é a sua intenção primeira, conforme já sublinhamos. Que tipo de comportamento, que tipo de ação humana a ética estudará? E aqui Vasques relembra aquilo que nós já vimos na seção 1, quando o autor tratou sobre vontade, liberdade e responsabilidade. Aqui está lembrando que o estudo das ações humanas serão alicerçadas nos atos conscientes e nos atos voluntários desses indivíduos e que impactam em terceiros. Nesse sentido, a vontade, que é a manifestação individual do querer, portanto, faz parte do propósito e da intenção do indivíduo. A sua voluntariedade inspirada no arcabouço da razão faz com que o indivíduo manifesta o que ele quer. E dentro dessa perspectiva, sendo o ato voluntário, sendo o ato consciente, por conseguinte, fruto da sua razoabilidade. Nesse sentido, ao ter voluntariedade e ao manifestar consciência, podemos então pressupor que a ação impetrada pelo indivíduo foi fruto do seu poder arbitral, seu poder de deliberar. Recorrendo ao seu discernimento, à sua razão, o indivíduo foi lá e agiu. E na medida em que a ação for voluntária, livre, consciente, portanto autônoma, por conseguinte, o indivíduo arcará com as consequências de suas ações. Se o contrário, a ação for involuntária, se a ação for inconsciente, então não lhe podemos imputar dolo, intenção ou grau de responsabilização individual, civil e penal para esse indivíduo desprovido dessas exigências técnicas pensadas pela filosofia e incorporadas pela ética científica. E para finalizar o texto, o professor Vasques recorre justamente às origens etimológicas da palavra ética e da palavra moral. E aqui ele define que a moral vem do latim mos, no singular, mores, no plural, ou seja, respectivamente, costume, costumes, e que, portanto, são elementos, são regras adquiridas por hábito, pela repetição, como diria Aristóteles, por mimesis, pela imitação. Ao passo que a ética, etimologicamente vem do grego ethos, e significa modo de ser, significa modo de caráter. Ou seja, uma forma de vida adquirida, conquistada pelo indivíduo humano. Nessa perspectiva etimológica, originariamente, então, ethos e mos, ou seja, caráter e costume, assentam-se, fundamentam-se num tipo de comportamento que não corresponde a uma disposição natural. Portanto, não é algo inato, não é algo que está impregnado, integrado ao indivíduo, que nasceu com o indivíduo, mas que é algo adquirido, que é algo conquistado por hábito. E é justamente, né, esse caráter não natural, né, não inato, que confere essa dimensão moral, conforme sublinha o professor Vasques no finalzinho do 7º parágrafo. Por conseguinte, nós não temos outra conclusão, de que dentro da dimensão moral
Dentro da análise do comportamento moral, o humano, como adquirido, como conquistado pelo indivíduo humano, é sobre o que há nele de pura natureza, ou seja, faz parte integrante da sua existência como ser humano, como ser social. E nesse sentido, sublinha Vasques que o comportamento moral pertence somente ao ser humano na medida em que, sobre a sua própria natureza, ou seja, a sua primeira natureza, que é de ordem biológica, é um mamífero, é um vertebrado, é bípede, tem a posição ereta, é um ser racional, ou seja, tem a fecundação interna, né, a reprodução sexuada, ou seja, na Constituição como um mamífero, como primeira natureza, como a natureza biológica, cria nas relações sociais esta segunda natureza, da qual faz parte a atividade moral. Portanto, a moral não está vinculada à dimensão biológica, natural, original humana, e sim estaria assentada na segunda natureza humana, que diz respeito à dimensão social. E na vida em sociedade, o indivíduo produz por repetição, por criação, por produção a moral. Portanto, a moral está vinculada diretamente à segunda natureza humana.